acho que foi quarta-feira, todos ouviram falar que teve um homicídio aqui em Cansanção, né? Quem ouviu falar? Aquele jovem, não sei quantos anos tem, vou falar assim, né? Aquele jovem, não sei quantos anos ele tinha. Mas foi uma coisa que me chocou, porque eu não conhecia ele, mas quando nós estávamos ali na creche de manhã, ele chegou lá, como quase todos os dias ele estava lá para deixar o seu filho ali na creche. E quando eu cheguei em casa para tomar café, a monitora mandou uma mensagem que tinham assassinado aquele jovem. E eu fiquei assim, poxa, como é que pode? A pessoa estava ali agora. E de repente, né? De repente, já ali morto. E a vida é assim, queridos. Nós vivemos num mundo difícil, né? Vivemos num mundo que as pessoas vivem como se não houvesse amanhã. É uma coisa que é até difícil de explicar. E eu particularmente, né, não nada contra, mas eu nem olho as redes sociais, queridos. Os irmãos que têm Instagram aí, esses irmãos veem. Tem uns que mandam umas coisas para mim, eu só vou ver 8 dias depois. Porque tá complicado esse mundo, tá complicado. E, enfim, eu quero falar para os irmãos, para compartilhar uma palavra aqui nesta noite. As pessoas, como diz um louvor do saudoso irmão Lázaro, né, que as pessoas não têm mais pudor, né? As pessoas não têm mais amor. E não mede mais distância para trair, para mentir, como diz minha mãe, para apedrejar. Mas o mundo é assim. E as pessoas às vezes nos enganam. Eu conversava com um colega que veio aqui me ver essa semana e eu contava uma história que uma certa vez apareceu um anúncio no jornal, né, de um carro para vender. E eu me empolguei para comprar aquele carro como se fosse o último carro que tinha na face da terra. E os golpistas se aproveitando disso, eu marquei o dia de ir lá olhar o carro para comprar. E eles disseram: meu amigo, não venha não, porque apareceu uma senhora aqui que resolveu pagar o carro. E eu falei: tudo bem, então pode vender, até porque eu não tenho o dinheiro todo. E aí eles disseram: mas se você depositar um dinheiro para mim aí, eu guardo o carro para você. E naquele dia eu caí em um golpe. E aí esse rapaz que veio aqui falou: rapaz, tu falando essa história, eu também já caí nesse golpe. E eu falei, hoje está mais difícil, né? Porque tem a tecnologia, as redes sociais. E aí a esposa dele que veio com ele começou a rir. Aí eu disse, esse golpe foi na época que os anúncios dos jornais, você comprava um jornal escrito, né? Vinha
carro para vender, terreno para vender. E a esposa começou a rir e disse: meu irmão, mas ele caiu desse golpe, foi o mês passado. Então, o mundo é assim. As pessoas não perdem uma oportunidade para nos enganar, para nos passar para trás. E eu quero que os irmãos abram suas Bíblias no livro de Mateus, capítulo 24. Às vezes as pessoas não aceitam a Jesus, ou não aceitaram ainda, porque muitas vezes vem aquela interrogação: poxa, eu posso me basear na Bíblia, que a Bíblia ela é real? E nós podemos dizer e entender que a Bíblia é um livro temporal. Ele nunca vence. Ele é um livro atualizado. Tudo passa. Como eu falei aqui, os anúncios de venda de carro era num jornal impresso, que hoje eu nem sei se ainda existe, é poucos jornais que imprimem. É mais ali um canal no YouTube, né? Suas páginas ali. Mas a Bíblia, ela é atualizada, e mesmo tendo ela, você baixando ela no seu aplicativo, ela sempre é atualizada. Nós vamos ler aqui alguma parte do capítulo 24, que diz assim: Jesus saiu do templo e enquanto caminhava, os seus discípulos aproximaram-se dele para lhe mostrar as construções do templo. Vocês estão vendo tudo isso? Perguntou ele. Eu garanto que não ficará aqui pedra sobre pedra. Serão todas derrubadas. E tendo Jesus se assentado no Monte das Oliveiras, os discípulos dirigiam-se a ele, em particular, e disseram: dize-nos quando acontecerão essas coisas, e qual será o sinal da tua vinda, ou o fim dos tempos? Jesus respondeu: cuidado, que ninguém os engane, pois muitos virão em meu nome, dizendo eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras, mas não tenham medo, é necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Nação se levantará contra nação, reino contra reino, haverá fomes, terremotos em vários lugares. Tudo isso será o início das dores. Então eles os entregaram para serem perseguidos e condenados à morte. Vocês serão odiados por todas as nações, por minha causa. Naquele tempo, muitos ficarão escandalizados, trairão e odiarão uns aos outros. E numerosos falsos profetas surgirão e enganarão muitos. Devido ao aumento da maldade, o amor de muitos
esfriará. Amém? Pai, graças te damos, ó Deus, pela tua palavra. Que o Senhor, meu Deus, se revele e fale aos nossos corações nessa noite, Pai, para que possamos entender aquilo que o Senhor, meu Deus, preparou para o nosso coração nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Então, amados, nós precisamos, como nunca antes, estarmos atentos a tudo. Às vezes, as pessoas nos chamam de religiosos e que nós queremos espiritualizar tudo. Mas nós precisamos entender como a palavra do Senhor fala no Evangelho de João, lá no capítulo 4, onde aquela mulher estava ali tirando água na fonte de Jacó. E o Senhor Jesus aparece para ela e pede um pouco daquela água. E aquela mulher, ela estava tão voltada assim para o lado religioso, que disse que não era costume os judeus ali beber daquela água e tal. Enfim, aquela história ali é muito longa e muito linda. E fala aonde é o lugar de adorar, o lugar certo. E a palavra do Senhor diz que o Senhor procura verdadeiros adoradores que adorem o Pai em espírito e em verdade. Nós precisamos viver em espírito, para que possamos servir a Ele em espírito e em verdade. E nós precisamos estar em espírito, porque senão, queridos, nós vamos ser enganados. E ser enganado é muito ruim. Eu contei a história aqui que eu fui enganado. Não foi tanto por causa do dinheiro, mas é ruim, irmãos. E aqui o Senhor Jesus, ele já preparava os seus discípulos. E deixa essa palavra aqui para nós, como igreja do Senhor, para nós estarmos atentos. Queridos, quando nós olhamos pelo lado espiritual, o Senhor, ele não nos deixa enganar. O Senhor, ele nos dá sabedoria para entender. E nós precisamos estar atentos, porque, queridos, a qualquer momento, o Senhor Jesus, ele vai voltar. Eu lembro que, eu acho que já tem uns 10 anos esse acontecimento. Eu até já relatei aqui na igreja. Houve um acidente ali, vindo dos tanques da Gameleira, onde morreram, parece que 3 jovens no capote de um carro. Foi 3, não foi? Daquele carro amarelo. 2. E ali no enterro daqueles jovens, uma senhora, que era esposa do tio meu, era porque ele já faleceu, meu tio, e ela disse assim: é verdade, o mundo engana. Então, queridos, nós vemos os jovens tendo as suas vidas ceifadas tão cedo, porque se deixam enganar com as coisas do mundo. Quando eu chegava aqui na igreja, o som aqui estava muito mais alto, e eu comentei com a pastora, dizendo: meu Deus, como eu pagaria para fugir para distante de uma perturbação dessa? E as pessoas pagam para vir para dentro, pagam o preço para entrar de cabeça numa tribulação, numa coisa ruim. E nós precisamos estar atentos, queridos, porque nós estamos no mundo. Nós não fazemos parte do mundo, mas nós estamos vivendo nele. E nós precisamos estar atentos. Porque o inimigo engana.
O inimigo usa pessoas para nos enganar. E nós precisamos estar atentos, estar ligado. Porque se nós não tivermos ligado, nós vamos ser enganados. E o Senhor Jesus, ele disse: cuidado. Cuidado para que ninguém vos engane. Cuidado, pois muitos virão em meu nome. Preste atenção, irmãos. Até nesse sentido, nós precisamos estar atentos. Porque alguém te enganar para você ir para as coisas, vamos dizer assim, para as coisas do mundo, é um pouco mais difícil. Mas o Senhor Jesus, ele fala conosco para nós termos cuidado, porque muitos virão até no nome dele. Imagine aí. Imagine. Estou falando nós como família, minha mãe e meu pai, vivemos durante uns 30 anos escravos do inimigo, porque um cidadão fez uma reza sobre a minha mãe, e minha mãe, que não estava andando, no outro dia começou a andar. Então nós fomos o quê? Enganados. E muitos poderão chegar aí dizendo que é de Deus, que é do Senhor. Orar por alguém da sua família é a pessoa ser curada. Orar por um paralítico e ela sair andando. Porque a palavra do Senhor diz que eles operarão milagres e prodígios. Prodígios, meus irmãos, quem sabe explicar aqui o que é? Um milagre já é algo, e milagres e prodígios são coisas maravilhosas. É você estar com um parente seu lá, no leito da morte, e alguém chegar ali e dizer: seja curado agora, e ele ser curado. Mas não é de Deus. Então nós precisamos estar muito atentos, irmãos, muito atentos. Mas o Senhor tem me inquietado muito nesse sentido. É complicado, irmãos. Nós precisamos estar atento. A palavra do Senhor diz que vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras. Mas não tenham medo. É necessário tais coisas aconteçam. Mas ainda não é o fim. Vocês estão ouvindo falar de guerra? Então, agora já estamos ouvindo falar de guerras cibernéticas. Enfim, muda até o nome, né, para ficar mais chique. Mas precisamos estar atento, porque tudo isso o Senhor Jesus diz que vai acontecer. Nação se levantará contra nação e reino contra reino, e haverá fomes, terremotos em vários lugares. E tudo isso será o início das dores. Então eles os entregarão para serem perseguidos e condenados à morte. E vocês serão odiados por todas as nações por minha causa. Então, irmãos, não adianta
Não adianta nós querermos que as pessoas nos aceitem, porque não vai aceitar. Às vezes eu chego ali, principalmente à tarde, quando eu vou guardar a van, e eu chego em casa mal, porque tem lá 10, 12, que todo mundo vai chegando no mesmo horário, né? De 16h30 até 18 horas, os carros vão chegando, e eles ficam ali, porque o rapaz lá é muito gente boa, faz pipoca, faz um cafezinho, eles ficam ali contando piada. E quando eu chego, parece que chegou a pior pessoa da face da terra, porque acabou a brincadeira, já fui, outro já fui, aí dispersa todo mundo. Aí você fica pensando, meu Deus, ninguém gosta de mim. Eu trato as pessoas tão bem. Chego lá de manhã, bom dia, Deus abençoe nosso dia, tal. À tarde a mesma coisa, mas quando você chega, todo mundo começa a dar tchau, tchau. E se você ficar lá, é que é coisa. É porque eu chego lá e não demoro. Antes de ir todo mundo embora, eu vou embora para ver se eles ficam lá. Mas se você ficar, não fica um, meu irmão, só fica o guarda. Até o chefe diz, meu parceiro, já deu a hora, viu? E não adianta que nós queremos que nós venhamos ser aceitos. Porque há uma diferença, há uma luz que brilha dentro de mim e de você, meu irmão. Você precisa entender isso. Muitas vezes nós passamos despercebido e não entendemos. Quem sentiu a presença do Senhor aqui durante o louvor? Quem sentiu a glória de Deus aqui neste lugar? Você não viu, mas você pode sentir. Você sentiu que a glória de Deus estava aqui. Você sentiu que a presença do Senhor estava aqui. Então essa luz que resplandece sobre a tua vida, que o Senhor Jesus colocou sobre a tua vida, essa luz resplandece. E essa luz incomoda. Essa luz incomoda. Eu estava falando lá em Capoeiras, em uma casa que a gente entrou lá, e eu falava sobre a luz e as trevas. E eu fiquei assim, dando um exemplo na casa da mulher. Eu falei, aqui está as trevas. Quando a luz chega, as trevas têm que dissipar. Se você desligar ali o disjuntor geral, vai escurecer tudo. Mas quando, que chega a energia, chega a luz, as trevas, que é a escuridão, vai embora. E nós precisamos estar atentos, queridos. Porque nós somos odiados. Nós estamos organizando aí a Semana dos Evangélicos. Eu até bati o pé, falei que não ia. Falei para o pastor Giedson que não ia mais. Tinha um cidadão lá que estava assim, meio criando um clima. E o pastor Giedson conhece ele até demais. Ele disse, homem, não perda tempo não indo para essas reuniões. Mas assim, queridos, tudo que é para glorificar o nome do nosso Deus, nós precisamos. E já marcamos 3 reuniões com a prefeita. Essa última agora, de quarta-feira, foi a 3ª. No dia da reunião, a prefeita não vai. Agora, por último, ela mandou a filha dela. Aí, muitas pessoas acham normal. Eu não acho normal. Eu não acho normal. Eu acho espiritual. Então, nós, como igreja do Senhor, como homens e mulheres de Deus, nós precisamos estar orando. A festa vai acontecer? Vai. Eu tenho certeza que vai. A prefeita não quer fazer, não? Ela quer fazer. Ela quer fazer. Não tem o dinheiro para fazer, não? Tem. Porque já foi orçado o ano passado, já está lá para fazer.
Mas há uma guerra no mundo espiritual, queridos. Há uma guerra. E só entende quem é espiritual. Quem não entende vai ficar, a prefeita não quer fazer, que não sei o quê, que não sei o quê, e vai ficar nesse perrengue. Então nós precisamos orar e buscar sabedoria da parte de Deus. Eu falei para os nobres pastores, eu falei, irmãos, nós não precisamos estar ligando para cantor A, nem para cantor B, para contratar, porque não somos nós que vamos pagar. Então quem contrata é quem paga. E muitas vezes a pessoa fica assim desligada, assim, no mundo da lua, só murmurando. E murmuração traz maldição. E aí eu falei para aquela jovem, eu falei, minha amiga, nós temos a opção, e o que nós queremos é que cantor A, B, C ou D venha para realizar esse evento aqui. Você vai procurar, como você procura, os cantores normais. Quem vai contratar o cantor é vocês, quem vai contratar o palco é vocês, quem vai contratar o som é vocês. Simplesmente nós nos reunimos aqui e nós queremos que seja esse aqui. Se não for o 1, seja o 2. Se não for o 2, seja o 3. Se não for o 3, seja o 4, mas que faça. Ela fechou. Pronto, acabou o perrengue. Mas as pessoas, às vezes, entra num mérito que não é o nosso. E nós precisamos entender que há um mundo espiritual, e nós precisamos estar ligados. Às vezes, nessa luta que ninguém nos engane, a gente às vezes chega também ao extremo. Nós não precisamos chegar ao extremo, nós precisamos estar ali ligados. Ligados. Em espírito e em verdade. O Senhor não vai deixar que ninguém nos engane se nós estivermos ligados. Então, amados, que vão nos odiar, vão. Que vão nos perseguir, vão. Que vão nos trair, vão. Mas nós vamos prevalecer em servir a Deus. E aqui, no versículo 11, no 10, diz assim, naquele tempo, muitos ficarão escandalizados, trairão, odiarão uns aos outros, e numerosos falsos profetas surgirão, numerosos, e enganarão a muitos. Devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim, será o quê? Salvo. Então, irmãos, nós precisamos perseverar. Surgirão numerosos, não é um nem dois, são numerosos falsos profetas que surgirão, mas nós precisamos estar ligados. Jesus disse, eu sou a videira verdadeira. Nós precisamos estar ligados na videira. Amém? Então, irmão, fique atento. Abra os seus olhos espiritual. Não se deixe enganar. Amém? Eu tenho falado que se a gente agisse de uma forma diferente, essa igreja estava lotada de gente.
porque eu sei como é que faz. Mas nós nós optamos em pregar o evangelho de Jesus. Porque a palavra do Senhor diz: e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, como testemunho a todas as nações, então virá o fim. Este evangelho, o evangelho de Cristo, o evangelho genuíno de Jesus. Irmãos, nós fomos ali para Gararu, né, pastor Gil? Ninguém acreditava que nós não estávamos ali com segundas intenções. Ninguém acreditava, nem os próprios irmãos em Cristo, o próprio pastor, que o pastor teve lá, não foi só uma vez, acho que foi 3 ou 4 vezes. O pastor de Canindé estava ali pertinho. Eu não discordo dele, porque eu acho que ele ficou baseado nessa palavra. Que muitos virão em meu nome, enganarão a muitos. Mas também me regozijei quando eles perceberam que era o verdadeiro evangelho de Jesus que tinha chegado naquela cidade, porque eles se emocionaram e choravam. Tipo assim, meu Deus, ainda existe pessoas que fazem isso? Ainda existe pessoas que fazem isso? Porque infelizmente, queridos, só existe charlatões que pregam fábulas para enganar. Mas nós vamos prevalecer em servir a Deus e andar com Cristo Jesus. Atentos para que ninguém nos engane. Amém? Então, amados, espero que eu tenha transmitido aquilo que o Senhor colocou no meu coração para falar para a igreja do Senhor nesta noite. Amém? Aplauda Jesus, receba esta palavra da parte de Deus. Obrigado, Jesus. Queridos, o mês que vem, nós vamos fazer a campanha de Daniel. 21 dias de jejum. Quero todo mundo engajado aí. Amém? E nós vamos cantar aquele corinho que diz: joelho no chão, jejum e oração. Amém?